Eu acredito muito que para aumentar o faturamento de uma oficina, é óbvio que é muito importante o tráfego pago, né, os anúncios patrocinados, mas eu acredito também que existe uma junção de fatores, de coisas que você executa, que elas fazem com que você aumente esse faturamento. Eu acredito muito que o tráfego pago por si só, ele pode sim trazer um bom resultado, mas eu acho que ele não faz com que a sua oficina, a sua empresa, se consolide no mercado. Porque empresa que vive somente do tráfego pago, daqueles leads, principalmente para venda direta, existem várias, né? Não estou dizendo que não dá para tocar a oficina dessa forma, mas eu acredito que você tem que trabalhar o branding, eu considero o branding de forma bem simples, o reconhecimento de marca. É a sua marca sendo reconhecida, sabe? E eu considero que o trabalho do branding é o que faz com que a sua oficina realmente perpetue a média alta de faturamento. Então, o que eu quero dizer com isso? Você roda ali o tráfego pago, é muito bom, mas junto com isso, você investe na sua estrutura, por exemplo, você faz com que a sua equipe de pátio, com que a sua equipe de mecânicos, eles trabalhem de uma determinada forma que se torne uma harmonia de vendas. O que eu quero falar de forma mais prática? Por exemplo, aqui na nossa oficina, eu estou nela nesse momento. A gente faz com que o mecânico ele seja o amigo do cliente. Então aqui na nossa oficina, o nosso mecânico ele não dá preço. Ele conta para o cliente o que precisa ser feito, os problemas que precisam ser solucionados, se torna amigo do cliente, mas ele não dá preço. Então ele fala o que é necessário resolver. Mas na hora de falar o preço, quem fala é a nossa equipe do atendimento interno. São os nossos vendedores. Então a gente faz, qual que é a estrutura? A gente faz um tráfego pago, a gente usa o nosso CRM com a inteligência artificial integrado para trabalhar esses leads. Então a gente faz follow-up, lembra o cliente que ele agendou, faz pós-venda, tudo dentro desse CRM, que é importantíssimo você ter um CRM na sua oficina. Não pode ser o nosso que a gente vende? Pode, mas também pode não ser. Mas é importante porque você consegue trabalhar aquele lead, aquele cliente que já se tornou um cliente, por exemplo, na oficina. Você consegue fazer um pós-vendas, consegue ter um acompanhamento. Então você faz essa estrutura, roda tráfego ou outras formas de captar cliente, existem diversas. O lead chega no WhatsApp, você trabalha aquele lead, a pessoa chega na oficina, você tem uma equipe em harmonia para realizar uma venda para aquela pessoa. E quando eu falo realizar uma venda, não é forçar a venda, não é enganar cliente, não. Que a gente vê muito isso no mercado, grandes centros automotivos que trabalham de forma ilegal, né, roubando o cliente. Você não precisa fazer isso, porque se você tiver um bom atendimento, se você tiver uma boa estrutura, se você tiver como oferecer para o cliente algo que ele precisa fazer e gerar confiança nele, você não precisa forçar a venda. Então você consegue trabalhar de uma forma que tudo entra em harmonia de vendas. Então o seu atendimento, a sua equipe de pátio faz um atendimento tão bom com o cliente que na hora que chega o orçamento, a pessoa aprova. Para vocês terem uma ideia, na sala que eu estou aqui, que é a nossa recepção na oficina, onde o cliente... A recepção não, né? A nossa sala de espera na oficina. Eu tenho aqui na minha frente uma cervejeira, né? Onde tem Red Bull, Monster, Coca-Cola, Guaraná, Gatorade, refrigerante, suco, água com gás, água sem gás, e o cliente pode pegar sem pagar. Agora pensa comigo, o cara chega na sua oficina, você atende ele, recepciona ele bem, pede para ele aguardar, oferece para o cara um Red Bull, uma Coca-Cola, uma água, um café, tem a cafeteira aqui também, e depois você chega com um orçamento para ele. Olha como que se torna muito mais sutil, muito mais simples realizar uma venda para um cliente do que você simplesmente
atender mal no WhatsApp ou nem atender. Eu vou em diversas oficinas que o cliente entra em contato 9 horas da manhã e é respondido às 11 horas da manhã, se é que é respondido, do que o cliente chegar na sua oficina e às vezes você atender ele com uma qualidade ruim, né? Ah, Lucas, mas eu sou uma oficina. Aí você tem uma estrutura gigante, você tem equipe. Cara, se você não dá conta de atender com excelência X quantidade de clientes, não pegue essa quantidade de clientes, pegue uma quantidade menor. Porque pensa no longo prazo da sua oficina. Pensa o que é você queimar o seu nome por desespero de sair pegando cliente. Pense no longo prazo. A gente tem muitos pensamentos de curto prazo, né, parecendo pensamentos de apostas esportivas e etc. E o pensamento de curto prazo, eu te falo com toda a autoridade do mundo em relação a isso, porque eu já fui um viciado em aposta em alguma época na minha vida, já perdi muito dinheiro com aposta por causa desse desejo de resultado em curto prazo. E o resultado a curto prazo vai só atrapalhar o seu negócio. Então trabalhe a sua oficina com um pensamento anos à frente. Pense anos à frente. Não queira um resultado para daqui 1 mês, 2 meses. É óbvio que você precisa ter um resultado de curto prazo para pagar as contas, para viver. Mas eu estou falando, gente, de realmente mudar o jogo. De não viver uma oficina medíocre o resto da vida. Né? E não entenda medíocre como algo ruim. Eu falo medíocre de ser a média mesmo. Né? Mediocridade é ser a média. Não trabalhe com a sua oficina para ser uma oficina média, né? Em que todo mundo é igual. Eu sempre falo isso nos vídeos. Aqui na nossa oficina, nós não somos a melhor oficina do mercado, nem a que mais lucra, nem a que mais fatura, só que também não somos a pior. Então, da mesma forma que eu posso aprender com um cara maior que eu posso aprender com um cara menor que eu. Então a gente faz esses conteúdos, a gente entrega conteúdo para os clientes, para todo mundo que quiser assistir, né, porque é aberto, gratuito, porque a gente acredita muito nesse universo do aprendizado com quem está vivendo o dia a dia. Então eu falo com você sobre marketing para oficinas, por mais que eu tenha uma empresa de marketing, por mais que eu tenha uma empresa de CRM para oficina, eu falo sobre esses produtos, mas são produtos que a gente utiliza aqui na nossa oficina. Então eu não indico para você nada que eu não uso. Eu não indico nada que eu já utilizei e deu errado. Eu só falo para você coisas que a gente fez, que a gente faz. Né? E coisas que a gente fez e deu errado, eu falo também, ó, não faça isso. Ou, óbvio, você pode fazer, às vezes dá certo, né? Porque eu acredito que cada coisa feita, cada atividade realizada, pode não dar certo para um, mas pode dar certo para outro, né? Só que aprender com o erro do outro é muito melhor do que aprender com o próprio erro. Então, assim, falando em estrutura, cara, em vendas, e aí existe, óbvio, a parte técnica também, é você trazer um serviço para sua oficina, um serviço que vai dar um lucro maior, um serviço que dá menos dor de cabeça, sabe? Eu acredito muito nisso, eu acredito muito em você ter uma visão. Porque assim, gente, sendo muito sincero, eu não sou um técnico de mecânica, eu não sou um especialista em mecânica. E tem muita gente que entende muito mais de mecânica que eu. Muita gente. Qualquer mecânico entende mais de mecânica que eu. Só que eu consigo trazer uma visão de negócios, sabe? Porque parece que não entender de mecânica, na hora que você está dentro de uma oficina, até ajuda um pouco, porque eu tenho uma visão externa. É como se eu dissociasse da parte mecânica e eu conseguisse ter uma visão externa do todo. É óbvio que para ter uma sociedade, para ter uma oficina, tem que ter o mecânico, tem que ter a parte técnica, mas eu acredito muito também que tem que ter a outra parte, que é a parte de gestão, de marketing, de vendas, contábil, financeira, gestão de equipe. Então, assim, é literalmente uma junção de funções, de atividades que fazem com que a engrenagem gire. Aí na sua oficina, eu não sei como é que você faz hoje, mas traga também com muita qualidade essa visão de gestão. Né? E eu não estou falando, gente, eu não sou estudado, eu não sou um cara que fez faculdade.
Às vezes você tá aí do outro lado falando, porra, tá aí o cara que teve a oportunidade de estudar e tal, e é o formado. Não sou. Não tenho formação nenhuma. Tudo que eu aprendi foi meio que autodidata, aprendendo com pessoas, vendo outras pessoas fazendo. E eu tenho muito que aprender ainda. Só que o pouco que eu executei e deu certo, eu passo aqui para vocês. Né? Eu não sou o dono da razão, posso estar falando um monte de merda aqui, mas são merdas que funcionam pra gente. São merdas que fazem com que as nossas empresas funcionem, né? Dão lucro. A gente tem uma condição boa. E eu vejo muito, assim, a gente faz na Orion Equipamentos, que é uma outra empresa nossa, a gente faz muitas ações de elevadores, de equipamentos. E eu vejo muita gente, cara, que tem um sonho de abrir a oficina, mas eu acho que falta isso, sabe? Falta esse conhecimento. E a culpa não é da pessoa, a culpa não é da pessoa. E é por isso que a gente grava esses vídeos. E tem outras pessoas que também gravam esses vídeos. Não sou só eu que gravo, não é só o Giovanni que grava, não é só o Heitor que grava. Existem diversas pessoas, produtores de conteúdo, que eu acredito que as pessoas levam esse conteúdo muito com essa missão também de falar, porra, eu lá atrás, se eu tivesse tido acesso a esse conteúdo, talvez eu estaria muito mais longe. Então eu vejo muita gente falando que tem o sonho de abrir oficina, que está ali a vida inteira juntando um dinheiro para abrir, mas eu sinto que às vezes falta essa visão do empresário. Porque abrir uma oficina não é só a parte técnica. É óbvio que é muito importante, mas, cara, por exemplo, eu sempre puxo sardinha para minha área, que é vendas, né, marketing, porque eu acredito muito no marketing e vendas. É óbvio que se você tiver um mecânico, se você não tiver um mecânico na oficina, você não tem oficina, né? Mas da mesma forma, se você não tem carro na oficina, de que adianta ter o melhor mecânico? Então eu trago esses conhecimentos para vocês. Muitas vezes até parece que eu sou repetitivo, né, que eu falo da mesma coisa, mas é porque é para ver se entra na cabeça. Trazer essa parte organizacional de vendas, trazer um CRM para trabalhar seus leads. Falando em CRM, eu não vou fazer pitch de vendas aqui não. A gente tem o nosso CRM, você pode utilizar até a versão gratuita dele, você não precisa pagar. Vai estar na descrição, clica aí, cadastra, é de graça. Tem a versão paga, mas tem a versão gratuita. Então assim, trazendo use um CRM, faz um tráfego pago, cadastre a sua empresa no Google, tenha um Instagram, tenha um site se possível, porque tudo isso, gente, entenda como investimento. Tudo isso é da ROI, dá retorno. Tudo isso é com um objetivo. Você não faz um site só para ser bonitinho. Você faz um site para que o seu potencial cliente te encontre, veja o seu site, veja que é um site de qualidade e lá dentro ele queira realizar o serviço com você. E com isso ele clica no botão de WhatsApp, no botão de ligação, ou ele clica no botão de ver rota, que é para ir até a oficina. Então tudo isso que eu falo com vocês de marketing, de ter um Instagram, não é para você virar um blogueiro de Instagram e sair fazendo postzinho e vídeo todo dia, mas é para que o seu Instagram seja uma vitrine para o seu potencial cliente. E aí quando o cara estiver pesquisando por oficina e encontrar a sua, ele consiga enxergar, ele consiga encontrar ferramentas que vão transparecer que a sua oficina existe de verdade, que é uma oficina honesta que faz um trabalho bem feito. Então todas essas ferramentas de marketing, por que ter um CRM? Eu pensava isso, eu não sou um cara organizado, para que eu vou ter uma ferramenta organizacional? Mas pensa quantos contatos, às vezes tem uma oficina aí de 10 anos de mercado, será que você trabalha o cara que te chamou há 9 anos atrás? Se ele não te chamar, você consegue trabalhar ele? Às vezes não. O CRM serve para isso, porque você vai ter a sua base de clientes toda lá bem cadastrada, bem definida, e você consegue gerar ações comerciais para trazer esse cliente de volta. Então assim, é fundamental trazer essa harmonia do branding, a sua equipe alinhada, os seus mecânicos alinhados, a sua equipe de faxina alinhada, você alinhado com o todo da oficina, para que quando o carro chegar, a venda seja feita de forma honesta. Com isso, você tem uma oficina de longo prazo, uma oficina que vai perpetuar, que vai ter sucessão, seu filho vai querer fazer parte. Agora, o cara que trabalha de forma desonesta,
Ele pode até ganhar dinheiro no curto prazo, mas no longo prazo não tem como perpetuar, porque a gente consegue enxergar quem está trabalhando, quem está agindo de má fé. Então pense muito isso. Traga essa visão. Branding é um nome bonitinho em inglês e tal, mas traga esse reconhecimento para a sua oficina, para que os clientes possam enxergá-la como sendo uma oficina referência na sua cidade, como sendo uma oficina honesta, uma oficina que, quando ele levar o problema vai ser solucionado. Conseguindo trazer essa cultura, entregando uma oficina de qualidade, com equipamentos de qualidade, uma estrutura de qualidade, não precisa fazer isso da noite para o dia. Eu sei que não é da noite para o dia, é um passo de cada vez, mas entregando isso, você vai com certeza colocar dinheiro no bolso. Então essa é a visão que eu trago para você de longo prazo. Trabalhe esse branding, que isso vai fazer com que as suas vendas aumentem. Tamo junto.